Vamos fazer a correção da semana 4, né? Que começa aqui na página... A apresentação começa aqui na página 14. Retomando os conceitos para aplicação em situação de comunicação. Pronomes. Pronomes são palavras que substituem o nome. São diferentes dos substantivos, porque não têm significado e seu uso vai depender da situação. Pronomes pessoais substituem ou acompanham o substantivo. Servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Os pronomes pessoais classificam-se em retos e oblíquos. Continuando aqui. São pronomes retos quando atuam como sujeito da oração. Eu mandei um videozinho hoje para vocês assistirem, né? Com a explicação disso aqui. Primeira pessoa do singular eu, do plural nós. Exemplo, eu vou ao cinema hoje. Segunda pessoa do singular tu, do plural vós. Tu tens trabalhado muito. Terceira pessoa do singular ele ou ela, do plural eles ou elas. Será que ela está ocupada? Já os pronomes oblíquos atuam como complementos da frase. São eles. Pronomes oblíquos, átonos, me, te, oá, lhe, si, nos, vos, os, as, lhes. Exemplo, desejo-te feliz aniversário. Pronomes oblíquos tônicos, mim, tis, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas. Exemplo, a mim pouco importa o que dizem. Existem também os pronomes pessoais que, como o nome já diz, indica posse. São eles, meus, minha, teu, tuas, nosso, vosso, etc. Os pronomes demonstrativos. Aqui, gente, eu só estou lendo, porque isso aqui para vocês aprenderem, vocês vão ver ainda muitas vezes de forma específica. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de um ser ou objeto em relação a quem está falando. São alguns deles. Estes, esta, estas, isto, aquele, aqueles, aquela e aquelas e aquilo. Os pronomes indefinidos são imprecisos, vagos. Não deixa claro a quem se referem. Temos aqui alguns deles. Algum e alguns, alguma e algumas. Nenhum, nenhuns, nenhum e nenhumas. Todo, todas, todos, todas, todas. Muito, muitos, muita, muitas. Pouco, poucos, poucas, poucas. Tanto, tantos, tantas, tantas. Certos, certos, certas e certas. Alguém, ninguém, outrem, cada, algo, tudo, nada. Veja só esse exemplo. Algumas pessoas viajam 2 vezes por ano. Ninguém daquele lugar. Finalmente, temos os pronomes relativos, que são os que relacionam a oração a um substantivo que representa. São eles: o, a, qual, os, as, quais, quanto e quantos, quantas e quantas, cujo, cujas, cujo, cujos, cuja, cujas, que, quem, onde. Como exemplos temos: finalmente consegui o brinquedo que tanto queria. Eu sei, gente, que vocês não estão compreendendo muito, né? Mas a gente vai fazer a oportunidade, fazer a atividade, e na oportunidade que estivermos juntos a gente volta a falar sobre isso. Atividades. Leia o texto abaixo e resolva as atividades. Por que um copo com água gelada transpira? Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra é que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar no estado de vapor. Conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, Moacir Marranguello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Graças a essas moléculas, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a sua parte externa. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Isso faz com que se condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em um dia frio de inverno,
Ligamos o ar-condicionado de um carro, o vidro também fica suado. Conta Maranghelli. Leia o texto a seguir. Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada, suado, nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra é que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar, no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Número 1. Grife no texto um pronome citado. Registre-o na linha abaixo. Essa, né? Essa é um pronome, né? Que como a gente viu ali atrás, no caso, é um pronome demonstrativo. 2. A que se refere o pronome citado? Que parte do texto ele retoma? A explicação sobre o copo com água gelada ser a mesma explicação sobre nossa transpiração. Essa explicação você não deve ter imaginado. Entre aspas, a parte do texto que faz referência está no primeiro parágrafo. Agora, lê este outro trecho do texto. Graças a moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a parte externa do copo. As moléculas de água dispersas no ar, quando se encontram em uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para a superfície mais fria. Continuando aqui. Reescreva essa parte do texto, substituindo as palavras grifadas por pronomes ou expressões encontradas no texto original. Então, vamos reescrever mudando aqui. Graças a moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores. Explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e sua parte externa. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Veja o contexto em que estão escritas as palavras grifadas abaixo. Isso faz com que se condensam, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em um dia frio de inverno, ligamos o ar condicionado de um carro. O vidro também fica sujo, como conta Maranghelli. Agora registro. Isso a que se refere? Ao processo de condensação. Esse fenômeno a que se refere? A condensação da água. É uma atividade complexa, né? Difícil, eu sei, mas vocês copiem aí, corrijam aí, e quando for, na hora que a gente estiver junto, a gente vai ver esse assunto melhor, tá?